Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos dar início a um novo capítulo, ao capítulo 2, Reinos e Impérios da África, ok? Vamos então iniciar a nossa projeção, para a gente não perder tempo. Já vai começar. Dentro de alguns instantes, nosso livro já vai ser projetado aqui. Ok. Acho que iniciou. Vamos lá. Prontinho. Bem, essa é a capa, né, do nosso capítulo, Reinos e Impérios da África. Vamos, então, começar. Bem, aqui, agora sim. Essa é a página. Vamos lá. Aqui, essa. Bem, esse capítulo ele vai falar basicamente, né, da África entre os séculos 6 e 16, ok? Bem, uma grande diversidade de povos habita o continente africano. Isso é importante, pessoal, isso é muito importante. É um erro muito comum as pessoas acharem que a África é um país, mas não. A África é um continente enorme, com uma diversidade étnica e cultural gigantesca. Vários povos habitam o continente africano, várias línguas, culturas, religiões diferentes, ok? Então, é uma grande diversidade, ó. Vamos grifar aqui, ó, grande diversidade. Eles têm culturas e tradições distintas, como eu falei com vocês. Em relação à maneira como se organizam social e politicamente, eles também apresentam diferenças. Bem, eles vão apresentar diferenças e também vão apresentar semelhanças, tá? Então, eles são povos que possuem cultura própria. Não podemos achar que a África é tudo a mesma coisa. Não. E aqui, né, nós temos... continuando aqui, ó. Entre os séculos 6 e 16, a África abriga comunidades que viviam em pequenas aldeias, grupos nômades e povos que estavam organizados em reinos e impérios. Ou seja, existiam diversas formas administrativas, existiam aldeias, existiam grupos nômades, que eram aqueles que não tinham moradia fixa, existiam também, ao mesmo tempo que existiam pequenas aldeias, pequenos povoados, existiam grandes reinos, grandes impérios. Vamos ver algum deles hoje. E aqui tem um mapa da África. Deixa eu diminuir aqui, porque aí a gente consegue visualizar o mapa inteiro. Tem a legenda aqui, ó. Eu acho que é melhor aumentar mesmo. Peraí. Temos uma legenda aqui, né, que mostra que essa parte lilás são os reinos, né, os principais reinos do continente. Né, Mali, Songhai, por aqui. Também essas linhas. Bem, pessoal, falamos da diversidade, né, que existe no continente. Vamos ver agora um pouquinho sobre como esses povos do continente africano eles se organizam socialmente e politicamente. Tá? Vamos começar com a organização social. Bem, diversas sociedades africanas se organizam em torno de figuras masculinas. Sociedades que se organizam em torno de figuras masculinas, elas são chamadas, na verdade, de patriarcais, ok? Então, sociedades organizadas em torno de uma figura masculina, ela é uma sociedade patriarcal, ok, galera? Os homens detinham maior autoridade e poder. Assim, né, além de serem os chefes das famílias, eram eles que governavam. No entanto, também havia sociedades em que as mulheres exerciam o poder. Pessoal, se com o homem é patriarcal, com as mulheres, né, sociedades marcadas pela presença feminina,
na esfera do poder, elas são matriarcais. Então, como eu falei, a África é um continente muito diverso. Existiam tanto comunidades patriarcais, que eram a maioria, mas também existiam comunidades matriarcais, né? Sendo o poder e a influência da comunidade estando nas mãos de uma mulher. Bem, em muitas sociedades africanas, a experiência de vida de uma pessoa era bastante valorizada. Assim, mulheres e homens idosos eram considerados importantes e tinham grande autoridade. Isso aqui, pessoal, lembra que eu falei que existem diferenças e semelhanças? Esse ponto aqui é uma grande semelhança. Em grande parte das sociedades africanas, os idosos, sejam eles homens ou mulheres, têm grande autoridade, porque eles são detentores do saber. Ok? Agora, já vimos a organização social, vamos para a organização política, tá? As organizações políticas na África eram diversas, como eu disse, é um continente enorme, com uma diversidade enorme. Algumas sociedades formavam grandes reinos, impérios bem estruturados, com controle político sobre vastas regiões, ou seja, por regiões enormes. Já outros eram bem pequenininhos, agrupados ali, pessoas de organização menos complexas. Contudo, havia algo em comum. E aqui, ó, algo em comum é o ponto de destaque. Na maioria das sociedades africanas, elas se organizavam com base nas relações de parentesco. Se existe uma semelhança na forma de organização política, é que majoritariamente, ou seja, em grande parte das sociedades do continente africano, a base são as relações de parentesco. Ok? Bem, vamos então aqui dar continuidade ao nosso capítulo, porque agora nós iremos falar das atividades econômicas, né? Bem, basicamente as atividades agropecuárias eram a base da economia de muitos povos africanos. Então, a agropecuária era a base econômica da maioria dos povos, tá? Eles cultivavam vários alimentos, como trigo, inhame, sorgo, enfim, né? Além disso, havia, obviamente, criação de animais, como bois, cabras, aves. As trocas comerciais também eram muito importantes na economia do continente, tá? Elas podiam ser feitas tanto a curta ou a longas distâncias. Vocês vão ver mais à frente as rotas transsaarianas, né, que são rotas comerciais que cruzam ali o deserto do Saara, daqui a pouquinho. No comércio a curta distância, faziam-se trocas entre as aldeias e as cidades próximas. Já, né, no comércio de longa distância, eram realizadas trocas de produtos de diferentes regiões da África, como ferro, marfim, ouro e escravos, tá, galera? A gente tem que lembrar que as sociedades africanas, elas são basicamente sociedades comerciais, tá? Além disso, havia troca de mercadorias trazidas de outros continentes, como joias, sedas, seda e artefato de porcelana, que vinham da Ásia. Religiões, né? Somos influenciados por algumas religiões de matriz africana aqui no Brasil, né? Entre as práticas religiosas na África estavam as religiões tradicionais, o islamismo e o cristianismo. Ou seja, religiões tradicionais no continente, né, o islamismo e o cristianismo. Uma característica comum, né, entre essas religiões era o modo de estabelecer relações entre o mundo natural e o sobrenatural. Dimensões das divindades, dos espíritos, né, principalmente ali nas religiões tradicionais. Essas religiões eram seguidas por pessoas de diversas etnias. Lembrando que a África é um continente, pessoal. Tem uma diversidade étnica enorme. E aqui agora, na página 295, nós temos
exercícios. E aí, eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, realizem essas atividades dessa página, página 295, e depois que vocês terminarem esses exercícios, retornem para o vídeo, porque iremos corrigir, ok? Então, pausando em 1, 2, 3, agora! Bem, galerinha, vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade, e agora é o nosso momento de correção, beleza? Vamos então a ele. Temos aqui no número 1, quais eram as principais religiões praticadas na África? Bem, as religiões tradicionais, né? O cristianismo e também o islamismo. Ok, pessoal? 2. No número 2, tem aqui um pequeno texto que vocês leram e é baseado nele que nós vamos responder letra A, B e C, tá? Bem, letra A. Cite os principais espaços que compunham as cidades no seu plano geométrico. Lembrando que essas respostas estão aqui nesse texto. Ok? Então, vamos lá. Bem, mercados, lugares de culto, praças de reunião, né? Portos, edifícios administrativos, palácios reais. Esses são os espaços, ok? Apresentados no texto. Letra B. Quais eram as atividades lúdicas no cotidiano urbano das sociedades africanas? Bem, existiam várias, né, diversas atividades lúdicas no dia a dia, né, da vida urbana africana. Por exemplo, canto, jogos, danças, cerimônias religiosas também, ok? C. De acordo com o texto, qual era a base da organização das sociedades urbanas na África? Bem, as sociedades urbanas na África, elas eram, né, ali organizadas de forma familiar, ok? Eles repartiam ali as funções entre homens, mulheres, idosos, crianças. Essa é uma característica africana. A base da sociedade é a família, ok? Bem, e agora nós vamos começar a ver alguns dos principais reinos, tá? Do continente. E o primeiro é o reino de Gana. Vamos lá? Vamos conhecer. Localizado no deserto do Saara, entre os rios Senegal e Níger. Ele vai ser fundado ali no século VI pela junção de várias comunidades da etnia Soninké. Bem, aqui ele também vai falar das principais cidades, né? Grande parte da riqueza do reino provinha da cobrança de tributos sobre povos que haviam sido dominados. E os produtos que circulavam ali entre os seus territórios. Um ponto importante sobre Gana é a extração de ouro e o comércio, tá? O comércio era muito importante, movimentava a economia da região. A população de Gana negociava principalmente com os povos árabes, trocando ouro por mercadorias de luxo e especiarias. Galera, grifem aí no livro que está com vocês em casa, esse parágrafo aqui, ó. Ele é bem importante. Como eu disse para vocês, né, como nós vimos ainda há pouco, Gana ela, vai dominar outros territórios. Né? Então, para acontecer uma boa administração e defesa desse reino, existiam os servidores do reino. Né? Os soberanos do reino de Gana tinham um grupo diversificado de servidores ali à sua disposição para ajudar a administrar o reino. E essas pessoas atuavam em diferentes setores, como, por exemplo, na fiscalização dos territórios conquistados, as outras controlavam ali a justiça, outras administravam o setor financeiro. E também, gente, o que é bastante importante é que Gana dispunha de um grande exército. Aqui, ó. Formado tanto por povos aliados como por povos dominados. Além de defender o território de ataques inimigos, a função do exército era, né, de conquistar novos territórios. E aí, na página ao lado, vamos conhecer outro império, que é o do Mali. Olha quantos impérios
tem na África. Bem, o Império do Mali, né, ele vai ser formado ali no século XIII, tá? A Gana se forma no século VI, o Mali se forma depois, no século XIII, após a conquista de grande parte do reino de Gana, né? E no século XIV, os povos que habitavam o Mali eram bem diversificados, né? Então, aqui tem várias etnias dentro do Mali. Eles eram povos comerciantes, né? Os malineses eram basicamente comerciantes. Entre as atividades econômicas desenvolvidas no Mali, o comércio obtinha destaque. Então, aqui, ó, o comércio obtinha destaque, principalmente por causa das rotas transsaarianas, aqui, ó. Que eram rotas transsaarianas, né? Era ali, aqui, ó, rotas transsaarianas. Olha o quanto essas rotas ligavam várias cidades. Imagina a quantidade de comércio e trocas culturais, comerciais, mercadorias que circulavam nessa região, né? Então, vamos lá. As principais cidades do Império, né, faziam parte de rotas de caravanas comerciais, conhecidas como rotas transsaarianas, né, que traziam e levavam mercadorias de diferentes regiões da África. Bem, dando continuidade aqui ao capítulo, agora nós iremos fazer a página 298. Então, pessoal, o mesmo esquema da página anterior, tá? Vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer com calma a página 298, e depois que vocês tiverem terminado os exercícios, vocês vão voltar, dar o play novamente, e é o momento da correção. Beleza? Então, pausando. Olá, galerinha, voltando. Vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade, agora é o nosso momento de correção. Vamos lá. Deixa eu ampliar aqui. Aqui tá pedindo... Passou a moto. Tá pedindo para a gente marcar um X, né, para indicar qual reino ou qual império se refere, tá? Então, aqui tem a característica e vocês vão falar se é Gana ou se é Mali. Bem, então vamos lá. Fundado no século VI pela junção das comunidades de etnia Soninké. Se é Gana. Vamos marcar um X aqui em Gana. Nessa sociedade, o soberano era chamado de Mansa. Era uma Mali, pessoal. Sociedade em que o comércio obtinha destaque, cujas principais cidades faziam parte das rotas de caravanas comerciais. Também estamos falando do Mali. O soberano dispunha de vários servidores que atuavam em diferentes setores da sociedade. Reino de Gana. Bem, 2. O 2 aqui tem um fragmento de texto, né? E baseado nele, nós vamos responder a letra A e B. Letra A. Voltando, vamos lá. De acordo com o texto, a quem o Reino de Gana e o Império de Mali forneciam ouro. Bem, pessoal, de acordo com o texto que vocês acabaram de ler, o Reino de Gana e o Império de Mali, né, forneciam ouro tanto para os árabes quanto para os europeus. Ok? B. Para quais fins, era utilizado o ouro africano na Europa e no Oriente Médio? Bem, o ouro africano, né, ele era utilizado para fazer moedas, por exemplo, tanto na Europa quanto na Idade Média. Cunhar moedas, né? Produzir moedas. Ok? Vamos agora, então, conhecer mais uma importante civilização africana, que é o Império Songhai. Bem, durante o século XV, né, após se enfraquecer, né, por causa de conflitos e de problemas de sucessão, o Mali, né, foi conquistado por um povo vizinho, os Songhai. Esse povo construiu um grande império na região ali do Níger, né, do rio Níger. O Império Songhai, né, ele vai expandir suas atividades comerciais. Como eu falei, o comércio é sempre muito importante nas civilizações africanas. E assim, alguns núcleos urbanos vão alcançar maior desempenho. Timbuktu, por exemplo, vai chegar a ter cerca de 80 mil habitantes, isso no século XVI, tá? Muito maior do que muita
capital europeia do período. Além disso, eles aprimoraram o abastecimento de água dessa cidade ao canalizar o rio Níger e perfurar novos poços. Gente, água é algo importante ali nessa região Saara, né, gente? Agora, um ponto de destaque do Império de Sondai é a educação, né? Eles construíram, né, escolas, bibliotecas, e até mesmo universidades. Tinha cerca de 180 escolas islâmicas, incluindo universidades, pessoal. Entre outras especialidades, né, o ensino das universidades incluía o direito árabe, a gramática, a retórica, a lógica, a história. O forte ensino da região, né, favoreceu ali a circulação de livros, embora muitos deles tivessem outras religiões, havia também a tradição local de reproduzir obras, facilitando a formação de bibliotecas. Gente, olha, o Império Songhai, né, ele vai ser um império islamizado, né, ou seja, ele vai adotar ali o Islã, a religião muçulmana, né, e é uma característica muito forte do islamismo, por causa, né, de não adotar, porque ali tinham muitos comerciantes muçulmanos, e essa vai ser uma região onde muitos muçulmanos vão circular, e eles vão acabar ali adotando o islamismo como religião, e um ponto característico do islamismo é essa questão da educação, da leitura. Então, olha essa mesquita, pessoal. Que linda. Bem, vamos dar continuidade aqui, porque agora nós iremos falar dos povos iorubais. Esses povos são muito ligados a nós, porque grande parte, né, dos escravizados que vieram para o Brasil eram de origem iorubá. Ok? Ali na região da atual Nigéria, Benin, Togo, né? A partir do século X vão desenvolver diferentes reinos, né? Vão surgir diversos reinos ali, e povos de etnia iorubá, tá? Eles tinham grande tradição agrícola, tá? E comercial, novamente. Agricultura e comércio, gente. Além disso, desenvolveram técnicas, né, de manipulação de metais, né? Eles desenvolveram a metalurgia. Vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. A religião, né, a religiosidade desses povos atribui grande importância aos relatos orais e influenciou a criação de várias religiões em outros lugares do mundo, como, por exemplo, o Brasil, tá, pessoal? Bem, Reino do Benin, fica ali localizado no litoral noroeste da África, na região da atual Nigéria. Também é um povo de origem iorubá, tá? Ao longo dos anos, o território dominado por esse povo foi se expandindo e obtendo controle de outras regiões. Ali o desenvolvimento da atividade mercantil, ou seja, o comércio, né, foi essencial para a sua prosperidade, pois contava com o comércio de diversos produtos, como o sal, o dendê. Olha o dendê, pessoal. Estou falando que eles influenciaram muito a nossa cultura. Peixe, tecido e cobre. Essa parte aqui é importante. Vou pedir que vocês grifem, tá? Aqui, ó. O poder político do reino era centralizado na figura do Obá. Governava com auxílio de nobres. Além disso, o Obá era responsável pelo controle dos chefes das aldeias que faziam parte do reino. Então, o reino era um reino centralizado, ok? A arte em Benin, né? Os artesãos já eles eram figuras importantíssimas na sociedade. E eles desenvolveram aqui, ó, placa de bronze, né, feita no Reino do Benin. O que é interessante é a metalurgia, né? As primeiras técnicas de fundição foram desenvolvidas há aproximadamente 6.000 anos, e eles dominavam sabiamente a metalurgia, né? Você tem vestígios, peças lindíssimas feitas de metal, de cobre, de ferro, né? Facões, machados, lindos,
da cultura iorubá. Muitos deles estão aqui no Brasil, porque esses povos vieram para cá e trouxeram esses ensinamentos, né? Religião iorubá. A religião é uma das características mais marcantes dos povos iorubais, né? Os orixás, por exemplo, são uma marca, né, dessa cultura, né, dessa religião. E temos muito dessa cultura, né, dos orixás aqui no Brasil. Um ponto importante dessa cultura são os griots, né? As sociedades africanas, elas são basicamente sociedades de tradição oral, né? O conhecimento é transmitido através da oralidade, através da fala, da conversa. E o griot, ele é uma espécie de biblioteca viva, né? Uma biblioteca ambulante. Ele sempre associa a transmissão desse conhecimento à música. Então, muitas vezes, esse conhecimento ele é passado de geração em geração através do canto. As sociedades africanas são sociedades muito ligadas à música, à dança, né, a essas manifestações culturais. E o griot é exatamente isso, né? São pessoas que narram os conhecimentos e acontecimentos do passado. Ok? Bem, vamos ver agora mais um reino, que é o reino do Congo, tá? O reino do Congo, ele vai ter ali também muita importância na nossa cultura, porque os portugueses vão chegar lá no reino do Congo, né? Diferentes povos vão habitar ali aquela região norte e sul do Rio do Congo. O reino era dividido em províncias, distritos e aldeias. Era comum que as aldeias fossem chefiadas pelas famílias mais antigas, lembra da questão do parentesco? Acima dos chefes das aldeias estavam os chefes dos distritos, subordinados ao governador das províncias. E o rei, né, o chefe geral, era conhecido como Mani Congo. Essa parte aqui eu quero que vocês grifem, é bem importante. No final ali, né, do século XV, os portugueses vão chegar ao Reino do Congo em busca de novas rotas de comércio e riquezas, né? Eles estão ali meio que na expansão marítima. Como, por exemplo, metais preciosos. Além disso, eles tinham o objetivo de disseminar, ou seja, de espalhar a fé cristã pelos locais onde passavam. Por alguns anos, esse contato entre portugueses e o Mani Congo, né, por alguns anos esse contato existiu, foi pacífico, até que o Mani Congo vai se converter ao cristianismo, o que vai aproximar ainda mais, né, os dois povos. O Reino do Congo ele vai possuir grande riqueza, né? Vamos falar um pouquinho da economia do Reino do Congo. Entre as suas principais atividades econômicas estavam a agricultura, a produção do ferro, a exploração do sal e a confecção de tecidos e, obviamente, do artesanato. O comércio, olha o comércio novamente, pessoal. O comércio era a atividade de maior destaque, com várias rotas, né, que ligavam diversas províncias e outras regiões até da África. Os principais produtos eram tecidos, metais, marfim, sal, né? E os portugueses estavam de olho também nesse comércio, né, galera? A gente não pode pensar diferente. Bem, agora, deixa eu voltar aqui. Passei demais, deixa eu ver. Isso. Aqui ao lado, nós temos a página 305 e, virando a página, tem a 306. As duas com exercícios, com atividades, para a gente poder fechar esse capítulo. Eu vou pedir que vocês pausem esse vídeo, ok? Façam essas duas páginas, essas duas atividades, e em seguida retornem para a correção, ok? Então, galerinha, pausando. Pausaram o vídeo e agora nós vamos retornar para a correção. Bem, tem aqui um texto que vocês leram, né? Baseado nele, vamos
a questão número 1. Aliás, vamos à letra A. Qual o interesse? Deixa eu ver aqui. Qual o interesse no Reino do Congo os portugueses afirmavam ter? Bem, os portugueses afirmavam ter o objetivo de espalhar, né, a fé cristã entre todos os povos. Agora, quais eram os outros interesses dos portugueses no Reino do Congo? Além, né, de espalhar a fé cristã, eles estavam ali interessados em encontrar os metais preciosos, né, e abrir novas rotas de comércio. Bem, galera, vamos agora então para a página 306, que continua sendo baseada nesse texto. Letra C. O que contribuiu para que os portugueses fossem bem recebidos no Reino do Congo? Gente, quando os portugueses eles chegaram, né, pelo mar, os congoleses eles acreditavam que os portugueses eram seres vindos de outro mundo, né, uma espécie de deuses ali, né, de ancestrais, e por isso eles foram bem recebidos, tá? Quais benefícios o Mani-Congo obteve ao se converter à fé católica? Ao se converter ao catolicismo, ele vai aumentar ali, né, a relação comercial com os portugueses, né? E também vai ganhar apoio militar para poder centralizar ainda mais o seu reino. Vai ser uma parceria. Ele abre o comércio para os portugueses, em contrapartida, os portugueses ajudam ele de forma militar a dominar os povos da região, os outros povos, né? D. Quais benefícios o Mani-Congo obteve ao se... Ah, não, isso aqui já foi. Ao se converter à fé católica, já respondemos. A letra E. Qual foi a primeira mudança ocorrida com o Mani-Soyo e o Mani-Congo assim que foram convertidos ao cristianismo? Bem, a primeira coisa, né, é se batizar e eles vão trocar eles vão se batizar com nomes cristãos, né? Na verdade, eles vão abandonar os nomes tradicionais africanos e vão adotar nomes semelhantes ao da realeza portuguesa. Só um minutinho, pessoal, que eu vou colocar aqui o computador na tomada. Prontinho. Carregando. Vamos lá. 2. Complete as frases com as palavras abaixo. Vamos lá. O, pontinho, pontinho, se formou com a aliança entre os povos residentes no norte e sul do Reino do Congo. Obviamente, aqui é Reino do Congo. Letra B. A cidade de Banza-Congo chegou a ser habitada por cerca de 100 mil pessoas. Muita gente. C. O comércio no Reino do Congo era atividade econômica de maior destaque. Letra D. A busca por metais preciosos, é a letra B. D. E novas rotas comerciais motivou os portugueses a entrarem em contato com os povos africanos. Letra E. O zimbo. Tá? Foi uma espécie de moeda utilizada para facilitar ali o comércio com os congoleses. E, por último, a conversão do Mani-Congo ao cristianismo fortaleceu as relações entre Portugal e o Reino do Congo. Galerinha, assim fechamos esse capítulo, tá? Mas agora é o nosso momento de correção da folhinha, ok? Vamos, então, aqui para a nossa folhinha número 4, tá? Ela está baseada nas páginas 293 e 392. Número 1. Apresente um ponto em comum na maioria das sociedades africanas quanto à organização política. Bem, pessoal, falamos muito que as sociedades africanas elas são organizadas basicamente nas relações de parentesco. 2. O que eram as rotas transsaarianas no século XV? Eram as rotas comerciais, né, que cortavam ali várias cidades daquela região do Saara. E quem eram os griots? Eram pessoas que transmitiam o conhecimento de um determinado local através da oralidade, através da música. Bem, sendo assim, pessoal, corrigimos a nossa folhinha.
Deixa eu parar aqui a apresentação para eu me despedir de vocês. Voltei somente para me despedir e até o nosso próximo encontro, ok? Beijinhos. Tchau, tchau.